Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje vamos falar de Vinland Saga, um anime que você precisa conhecer se você gosta de um bom roteiro, de uma boa produção e de um ótimo personagem chamado Askeladd. Askeladd, eu não sei, cada um pronuncia da forma que quiser. Vinland Saga, bem, é um pouquinho spoiler falar sobre ele, mas eu preciso explicar sobre o que é pra você entender e acompanhar. Ele se passa lá pros meados do ano 1000 e pouquinho, lá na Dinamarca, e aqui acompanhamos a história de Thorfinn, né, que é um garotinho pequenininho, né, uma criancinha, que o seu pai, na verdade, é o Thor, é um grande guerreiro, é um ex-soldado, que ele basicamente abandonou as batalhas, né, o campo de batalha, pra viver isoladamente, de boa na lagoa, na sua vilazinha de boa. Acontece que ele acaba sendo chamado, vamos dizer assim, pra voltar voltar à ativa, né? Aposentadoria não tá fácil pra ninguém. E aqui a gente vai acompanhar meio que a jornada dele voltando, só que não, porque a história vai ser muito mais sobre o filho dele, porque vai acontecer coisas ali que eu não posso explicar, porque vocês precisam ver. E essas coisas vão levar o Thorfinn a conhecer esse cara que eu falei, o Askeladd, e a história vai continuar através disso. É muita informação que eu não posso contar, né? Mas, de qualquer forma, Vinland Saga, ele conta muito sobre esse aspecto histórico, onde esses personagens estão. Inclusive, o próprio Vinland Saga, ele tem muita coerência histórica, onde esses personagens que ele representa, esses personagens já existiram. Então, se você for na Wikipédia e pesquisar sobre o Thorfinn, por exemplo, você vai tomar muito spoiler, então não faça isso, tá? E o que tem demais em Vinland Saga? Vinland Saga, ele consegue ser uma obra muito rica pelo aspecto pessoal, né, de cada um desses personagens inserido nesse contexto histórico. Então você tem duas frentes sendo trabalhadas sempre de uma forma muito simbiótica. Você tem personagens e o mundo. E o mundo cria os personagens e os personagens criam o mundo de uma forma muito orgânica. Falar isso parece meio óbvio, só que não. Muitas obras que são sobre guerra, obras que são sobre o mundo, onde eles têm que dar as regras do jogo e fazer os personagens jogar esse jogo, geralmente não é bem conduzido nesse sentido, porque os personagens acabam sendo estereótipos próprios e eles acabam não sendo conectados a esse mundo. Parece que aquele personagem não existe naquele mundo, parece que ele não pertence àquele lugar, parece que ele é uma casca vazia de uma ideia que a história quer contar, que aquele ambiente não faz sentido dele estar. Muitas obras, eles pecam muito nisso, em fazer esses personagens não estar naquele mundo, não fazer sentido eles existirem ali, em questão cultural, questão pessoal, em questões morais. E aqui, você tem esses personagens sendo tão brilhantemente construídos, que quando você olha esse ambiente e vê esses personagens, você vê que todos eles fazem sentido estar ali. Por exemplo, um personagem como o Thorkell, que é um guerreiro, que adora guerras e ele é digamos assim, uma exemplificação de o que é o sangue viking, seja o próprio Askeladd, né, que ele é um líder de um exército que precisa ter uma série de escolhas para continuar sendo um líder de um exército, ou você vendo, por exemplo, o Canute, que é um cara que apresenta mais à frente, que ele é um príncipe à coroa, e toda a vivência que ele teve que passar para conseguir sobreviver a esse próprio ambiente que ele está. Então todos esses personagens que vão sendo apresentados, eles são muito coerentes a esse mundo. E esse mundo, ele é rico por si só, porque todas as passagens que faz esse mundo existir e são apresentadas a nós, eles são feitas através de personagem. Então cada personagem, ele exemplifica um conceito ou uma parte desse mundo, e por outra vez, esse ambiente que está sendo construído vai fazendo cada vez mais sentido daqueles personagens existirem. Então não existe esse cabo de guerra entre ambiente e personagem que geralmente existe. Por exemplo, Code Geass é um ótimo exemplo de como ambiente e personagem criam um cabo de guerra tão forte, mas tão forte, que fica complicado. Ou, por exemplo, o Legend of the Galactic Hero,
que usa os personagens apenas como mecânicas de roteiro pra apresentar conceitos de mundo, e aqueles personagens não significam nada. Poucos personagens, por exemplo, em log, né, Legend of the Galactic Hero, eu chamo de log, que é muito mais fácil, como esses personagens de log acabam sendo apenas exemplos e apenas conceitos e não personagens de fato. Aqui não, aqui esses personagens existem. E mesmo que às vezes seja um personagem de fundo, que ele só seja utilizado pra fazer uma passagem, aquele conceito e aquele personagem faz sentido de existir ali. Então Vinland Saga ele tem muito com a ciência que um roteiro se faz principalmente por questões de causa e consequência. Tudo, absolutamente tudo que um personagem faz, existe uma consequência. Seja positiva, seja negativa. E algumas consequências naturais da própria escolha ou do próprio ambiente que ele está ali. Então, o personagem faz um A. Esse A vai reverberar em um personagem B. Mesmo esse personagem B não tendo feito algo para merecer o que esse personagem A fez. Mas é coerente quando você pensa no ambiente que o A e o B estão. E isso, né, sem dar mais spoilers, ele reflete muito aos personagens e a forma que ele é apresentado. É um tato pra você escrever, né, essa história, porque, acima de tudo, Vinland Saga tem um roteiro tão coerente, tão fechadinho e tão rico, né, em fazer toda essa causa e consequência e essa coerência de roteiro, entregando também muitas leituras sobre os momentos e sobre o ambiente que eles vivem. Por exemplo, existe uma série de questões que o anime reflete muito sobre escravidão, sobre religião, sobre existencialismo, sobre as faces que você tem que assumir pra você conseguir o seu objetivo, os sacrifícios que você deve fazer para você chegar no seu objetivo, ou o quanto o seu objetivo pode se tornar vazio, como uma vingança pode se tornar vazia. Então você tem tudo isso construído de uma forma coerente e rica pela própria existência. É fantástico, porque parece simples, mas quase nenhum anime faz isso. Quase nenhum anime acerta em criar isso, ainda mais um ambiente tão difícil, porque Vinland Saga está falando sobre guerra, então você tem muito personagem, você tem muitas questões de sobrevivência desses personagens nesse ambiente hostil. Então você consegue fazer um roteiro tão rico, com um grau de urgência tão grande, que tudo se encaixa. Eu acho incrível a forma que o roteiro encaixa uma peça na outra, como um personagem, ele age de uma forma tão coerente e tão natural, que parece que o roteiro não tá forçando aquele personagem a tomar aquela ação. Ele toma aquela ação porque é natural da personalidade dele, do ambiente que ele está e da sua própria personalidade chegar e fazer isso, né? Dos seus valores morais em fazer aquela ação. Então, eu acho que Vinland Saga, cara, ele dá uma aula do que é fazer um roteiro. E ele também dá aula, né? Ele também dá aula em como fazer um anime, de fato, né? Uma produção audiovisual. Porque, olha, tivemos o Estúdio Witch aqui e, rapaz, Shingeki no Kyojin conseguiu dinheiro suficiente para chegarmos a Vinland Saga. Porque a produção de Vinland Saga é tão profissional, tão rica, onde o próprio diretor, ele utiliza muito o mangá como storyboard, porque é basicamente muita colagem do que acontece no mangá no anime. Só que o próprio mangá é tão rico e tão bem elaborado que quando ele utiliza basicamente o mangá de storyboard e ele faz tudo do mangá acontecer no anime, fica incrível, porque ele tem a sensibilidade pra transformar aquela mídia em outra, respeitando e trazendo basicamente um copia e cola dali, que o que ele cria de a mais, ou o próprio respeito que ele dá a essa obra, que já é muito boa no seu material original, faz Vinland Saga ser uma obra, uma experiência audiovisual, acima de tudo, muito, muito cativante, cara. Você tem momentos lindíssimos, seja de diálogos, seja de lutas, seja de questões contemplativas. Ele é muito eficiente em fazer tudo, né? Tanto ambientes de batalha, quanto ambientes pessoais, slice of life, questões dramáticas, questões muito mais pesadas do que o próprio drama, vamos dizer assim. Então você tem tudo sendo construído de uma fluidez muito grande. E mais um ponto também que eu acho que é muito importante falar sobre Vinland Saga. Vinland Saga é um anime sobre guerras, certo? Então, sobre vikings, inclusive. Então, você espera um anime extremamente violento, carnificina, porrada, guerra, morte, sangue, gore, tudo trevoso? Então, mais ou menos isso. Porque assim, Vinland Saga ele faz uma coisa que eu respeito muito nele, porque os conflitos armados aqui, eles não são gratuitos.
uma luta não ocorre porque a gente quer ver lutinha. Não, uma luta ocorre porque é uma consequência de uma ação que foi tomada. Ou é de uma naturalidade daquele personagem querer resolver na base da porrada. Ou até mesmo existe toda uma leitura por trás daquela própria batalha. Então você nunca vai ter uma cena de violência gratuita aqui. Você nunca vai ter momentos de longas lutas e momentos épicos de porrada. Existe um momento, né, sem dar muitos spoilers, que é basicamente episódios onde um exército tá evitando conflito com o outro. E isso faz sentido. E isso é coerente. Então, puta, cara, eu não tô tendo 30 episódios de porrada. Cadê minha lutinha? Cadê meu gore? Não, Vinland Saga não é um anime que faz isso. Ele utiliza da violência pra contar uma mensagem ou que seja coerente naquele momento. Mas ele não vai ficar te entregando momentos de luta gratuito porque você quer ver porrada na tela. Não pense que Vinland Saga é isso. Tá? É mais ou menos como, por exemplo, Evangelion. Evangelion tem lutas, mas ele não é sobre lutas. Vinland Saga, ele é um pouco sobre lutas sim, mas ele não vai ficar utilizando esse artifício a todo momento porque você quer ver porradinha. Não. As porradas, inclusive, que ele tem, ele não dá aquele espírito Battle Shonen. Algumas batalhas você sente até mal delas existirem, delas precisarem estar acontecendo. E até mesmo, algumas batalhas não são nem batalhas, às vezes é só um massacre, ou até mesmo é apenas um golpe que resolve a situação. Por isso que eu digo, cara, Vinland Saga é um anime tão rico, tão bem feito, tão coerente, tão coeso, que é muito difícil você ver uma obra dessa acontecendo. Esse ano, inclusive, eu coloco ele quase que empatado com um anime que pra mim foi o melhor anime do ano, que foi o Mob Psycho. E ver Vinland Saga sendo tão competente quanto, vamos dizer assim, em alguns aspectos, e meio que tem esse empate técnico aqui, onde ele vai ser lembrado como um top 3, né, um top tier do ano. Obviamente, um anime tão competente que eu vou levar pra minha vida, e é um anime que me ensinou muito, inclusive sobre roteiro, eu não posso dizer que não é uma experiência fantástica, rica, completa, coerente, e que se você quer um anime com um excelente roteiro mesmo, você deve assistir Vinland Saga, que é uma experiência maravilhosa, e Askeladd é um dos personagens mais incríveis que eu já vi no mundo dos animes. Se eu posso dizer e concatenar todas essas qualidades que Vinland Saga tem, eu posso dizer que ela tem nome, e esse nome é Askeladd. Conheçam esse personagem, conheçam ele, que ele é de uma complexidade moral e ética e de valores morais e de tantas nuances que você vai ver e você vai falar, cara, você é um personagem horrível, mas você é um personagem incrível. Eu te odeio, mas eu te amo. E é incrível como ele consegue conceber os seus próprios valores através das suas passagens, e você vai ver que talvez você não pode se sentir tão conectado a ele, mas provavelmente você vai respeitar ele como personagem e ver como ele é um personagem rico de valores, de conceitos e de ações. E é isso, gente. Esse foi Vinland Saga, um dos animes que eu vou levar pro meu Kokoro, porque é uma obra sem igual e uma das melhores obras sobre guerra que eu já assisti na minha vida. Eu vou ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo vídeo.